Olá, amigo telespectador e internauta, estamos chegando com o Esporte Mais e você vai conferir na edição de hoje a rodada de final de semana do Brasileirão, a expectativa para as semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana, falar também de esporte nas cidades, falar dos clubes de menor investimento do Rio e muito mais. Vem com a gente, está começando o Esporte Mais. Bom, desejando a todos aí uma ótima semana, chegando nesta segunda-feira para dar aquele giro de informações esportivas e a gente vai de imediato conferir os resultados da rodada de final de semana, que começou no sábado com a maior parte dos jogos, entre eles Flamengo 1, Bahia 0. O Mengão vencendo o Bahia por 1-0, um jogo marcado por muita reclamação do pessoal do Bahia, que questionou a expulsão do jogador. O Flamengo ficou um bom período com um jogador a mais, porém, é aquela história, um lance em que o jogador do Flamengo avançava sozinho para fazer o gol, era o último homem, e o juiz primeiro deu um amarelo, porque não houve a gravidade da falta em si para o cartão vermelho, né? O vermelho teria sido pelo fato do entendimento do VAR, né? Não primeiro do árbitro de campo, mas chamado pelo VAR, de que o jogador do Flamengo estaria em condições já de ter apenas pela sua frente o goleiro do Bahia. E isso facilitou a vida do Flamengo, né? Dirigido pelo interino Mário Jorge, mas o Flamengo esbarrando em muita coisa, né? A gente vê que o Flamengo vai ter que melhorar muito ainda para ser aquele time dos sonhos do torcedor rubro-negro de 2019, e eu acho que isso só vai acontecer na hora que a diretoria começar a reformular elenco. Alguns jogadores irem embora, novas peças chegarem. Eu acho muito difícil com esse atual elenco o Flamengo retornar àquele patamar, porque aquele time de 2019, plagiando aí o Bruno Henrique, é outro patamar, um patamar que vai ser difícil alcançar, né? Precisa de muita mudança e não acho que o elenco de hoje tem a possibilidade de retornar àquele nível. Pedro bateu com categoria, fez 1-0, Flamengo deu para o gasto ali, né? Tem que melhorar, porque ganhou do Bahia no Maracanã, 1-0, gol de pênalti polêmico e com uma expulsão. Ou seja, a vitória foi boa, importante para dar tranquilidade, mas dizer que o Flamengo já apresentou um futebol muito melhor do que na era Sampaoli, também não dá, né? Porque o Sampaoli demorava, mas ganhava alguma coisa também. Só não ganhava em jogos decisivos, né? Isso tem sido uma coisa complicada para o Mengão nessa temporada. Bom, já que falamos do técnico interino, quanto o Flamengo aí, pode ser que no final desse programa já tenha notícia tipo Tite é o novo treinador, né? Mas enquanto isso é o Mário Jorge. E ele falou após a partida, vamos conferir um trecho da coletiva. Noite, 3 pontos importantes para o Flamengo, né? Até porque o time busca essa vaga na Libertadores, quem sabe também conquistar o Campeonato Brasileiro. Fala um pouquinho, avalia o jogo pra gente e também queria que você falasse um pouquinho sobre o carinho dos jogadores com você. Tanto o Pedro marcou o gol, veio te abraçar, o Bruno Henrique saiu também, te abraçou. Comenta um pouquinho sobre esse carinho deles também contigo. Boa tarde, né? Boa noite. Então, a receptividade foi muito boa, né? A gente já teve um contato anterior, então, durante a semana, quando eu estou na base, no Sub-20, eu também tenho acesso direto, então eu encontro com eles diariamente, quando eu subo. Foi muito legal essa recepção nesse momento. Passaram por um momento difícil, né, de derrota na Copa do Brasil. O empate não foi o suficiente para a gente conseguir o título, mas essa relação de cumprimentar um atleta, um profissional que está saindo do campo, porque ninguém gosta de ser substituído. Então, o momento de carinho ali é mútuo, né? Tanto eu para com eles e eles comigo também. Então, é uma característica minha, eu tento fazer isso sempre, eu faço isso na base sempre, porque eu sei que o cara que está saindo não está muito feliz. Então, eu já tento quebrar um pouco isso ali nesse momento, com um abraço, com carinho. Com relação ao jogo, eu acho que a gente teve uma condição bacana de controle de bola, de circulação, mas a gente poderia ter aproveitado um pouquinho melhor para terminar a jogada, tanto pelo lado quanto com algumas finalizações de média e de longa distância.
Nosso preenchimento de área não foi legal, a gente diagnosticou isso no primeiro tempo, passando por vídeo ali dentro do vestiário, mas agora a gente tem possivelmente uma semana de trabalho para poder corrigir isso. Mário, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live, parabéns pela vitória. Queria te perguntar em relação ao Ayrton Lucas, ainda com o técnico anterior, a gente viu que ele ficava muito na primeira linha, né, na linha defensiva, e o Ayrton Lucas ele acabou aparecendo muito por ser um jogador agudo, né, muitas vezes fazendo ultrapassagem. E eu queria saber exatamente em cima disso, o que você pretende fazer enquanto você estiver técnico do Flamengo para melhorar, se você entende que deve melhorar esse posicionamento do Ayrton. E se me permite uma segunda pergunta, o quanto, num momento conturbado quanto esse, que você mais uma vez está assumindo o Flamengo, o quanto conhecer o Flamengo de dentro para fora pode ajudar nesse processo de recuperação? Obrigado. Eu acho que a gente tem, vou da segunda para a primeira, eu acho que a gente tem um processo muito bacana alinhado dentro do clube, de os profissionais da base, principalmente da categoria sub-20, estarem próximos ao profissional, para que nesses momentos a gente consiga estar aqui e não ter tanto milindre, tanta preocupação por não ter conhecimento do caso. Isso aconteceu com outros profissionais, Zé Ricardo, aconteceu com o Maurício, isso aconteceu com outros profissionais do Sub-20 do Flamengo. Isso daí acabou colocando os dois no mercado do futebol. Então, é uma coisa que é com naturalidade, eu vejo isso. E com relação ao Ayrton, a gente vai tentar, em pouco tempo, resgatar não só o Ayrton, todos os outros jogadores. Porque a gente acredita que aliando características de cada um deles e tentando colocá-los próximo daquilo onde eles podem render mais, a gente pode ter uma coletividade um pouco mais forte. Então é isso que a gente vai tentar fazer, aproveitando o Ayrton, Wesley, Everton, Pedro, Gabi, qualquer um deles, a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível. Bom, vamos seguindo aí com os resultados ainda do sábado, um jogo muito disputado entre Fortaleza e Grêmio, e o empate em 1-1 lá na capital cearense, o Soares salvando o Grêmio da derrota. O Fortaleza, poupou alguns jogadores. O Corinthians mudou de treinador, mandou o Luxemburgo embora, trazendo de volta Mano Menezes, mas quem ganhou no final de semana foi o time do São Paulo. São Paulo 2-1, e o Dorival Júnior com uma boa sequência, com 2 vitórias após o título da Copa do Brasil, reagindo no Campeonato Brasileiro, já está garantido na Libertadores do ano que vem pelo título da Copa do Brasil, mas quer terminar bem o Brasileirão para embalar já para o ano que vem. O Fluminense, hein? Flusão entrou com o time reserva, aí teve a expulsão do Martinelli, com um jogador a menos, virou presa fácil para o Cuiabá na Arena Pantanal, 3-0, e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o Fluminense, que vai jogar no meio de semana pela Libertadores. O adversário do Fluminense também poupou jogadores, também não foi muito bem. Podemos dizer que no placar o Fluminense foi pior, mas levando em conta que o Inter jogava em casa, foi pior para o Inter, que tomou de 2-0 do Atlético Mineiro, o Galo reagindo no Brasileirão. Vamos agora para os jogos de domingo. E o que falar, meu amigo Pedrinho, que não pôde estar conosco hoje. O Vasco vinha naquele momento bom, né, naquela reação. O Santos jogando futebol bem mais ou menos. O Santos sapeca 4-1 para cima do Vasco na Vila Belmiro. E essa briga que me preocupa muito, essa briga de rebaixamento que me preocupa demais. E eu vou dizer o porquê já no próximo placar. Tá complicado, hein? Porque, olha, Santos, Vasco, Bahia, Cruzeiro, tá todo mundo embolado. Corinthians tem que reagir também. Quer dizer, eu acho que não, deixa o Corinthians do jeito que tá, porque é o jeito, é torcer para os outros, não, porque tá feia coisa pro Cruzeiro, hein, também. Mas pro Vasco, que estava melhorando, saiu do Z4, mas acabou perdendo de goleada para o Santos. Bom, a única coisa que mantém a média é o Verratti, né, que faz gol demais, né, fez o gol do Vasco na derrota. O Cruzeiro, falar em fazer gol, né, a gente precisava do Verratti lá pelos lados da Toca da Raposa, para ver se esse time faz gol. Fez umzinho, né, mas levou um logo na sequência e ficou no 1-1, Cruzeiro e América Mineiro, não foi bom para nenhum dos dois lados, verdade é essa. Para ver, a coisa do Cruzeiro está tão feia que até o Curitiba,
que não ganhava de ninguém, ganhou do rival, o que é clássico também, né? Curitiba não ganhava de ninguém, tá tomando pancada para todo lado, pegou o Furacão no Couto Pereira, ganha de 2-0 e dá aquela respirada, né, por aparelhos, vamos dizer assim. Agora, o que falar do RB Bragantino, meu amigo Antônio Alexandre, flamenguista, apresentador do Plantão de Notícias. Quem diria, hein? Porque se falava assim, não, o Botafogo tem que tomar cuidado com o Palmeiras, com o Flamengo, e o Bragantino ali, ó, comendo pela beirada. E hoje ele chegou na segunda-feira, de olho no jogo Botafogo-Goiás, a 6 pontos da liderança do campeonato. Se o Botafogo tropeçar. 2-1 de virada para cima do Palmeiras. Então o RB Bragantino não é assim... Porque tem gente que vai falar, não tem camisa. Meu irmão, não duvido de nada desse time do RB Bragantino. Por quê? Porque a pressão é muito menor do que a dos outros. O Bragantino, ele hoje não tem que disputar Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Ele está focado no Brasileirão. Ele tem um elenco muito bom. Ele está muito bem entrosado. Ele tem jogadores de qualidade que podem decidir uma partida. Não estou dizendo que tem craques, mas tem bons jogadores. E é um time homogêneo, é um time que você olha assim, não tem nenhum perna de pau no RB Bragantino. É um time todo equilibrado. Prova disso que ganhou o Palmeiras. Mesmo você falando, Palmeiras poupou jogador, mas está ganhando. E está hoje na vice-liderança. Amanheceu na segunda-feira na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e merece todo o respeito e crédito de que está, sim, na briga pelo título. Essa é a realidade. Matematicamente, e se olhar fora dos números, mas olhar pelo desempenho, o Bragantino pode sonhar, sim, em ser a zebra e conquistar um título que esteve perto em 91, quando o Bragantino foi vice-campeão brasileiro, perdendo a final para o São Paulo Futebol Clube de, se eu não me engano, da época de Raí. Né? Acho que era na época do Raí, campeão, era o grande craque daquele time do São Paulo. Bom, falando do líder, o Botafogo joga nessa segunda-feira à noite. Vamos lá, Ana Fogão, tá na hora de reagir. Não nego aqui que eu estou torcendo para o Botafogo ser o campeão brasileiro, e embora eu não sou botafoguense, mas eu acho que seria legal para o futebol sair um pouco da hegemonia, a gente ter um pouco de democracia nessa divisão de títulos. Lógico que torcedores de Palmeiras e Flamengo não concordam comigo, mas eu tenho que falar aqui o que eu acho. Mas é questão de merecimento. O Botafogo está na liderança porque vem merecendo, mas vem de 3 derrotas. O Goiás não é galinha morta. Já se imaginou em algum momento que tinha algum time que falou, não, esse é só pegar e atropelar. Não é. É um jogo difícil, o Botafogo tem que recuperar seu melhor momento, mas também é o tipo do jogo que não pode perder, empatar, porque vai dar uma questão psicológica ainda pior para um time que vem em queda. E é o momento do Bruno Lage, depois desse tempo todo parado aí, finalmente começar a vencer, porque ele também está sob pressão. Essa é a realidade. Vamos ver e a gente traz os resultados aí no Plantão de Notícias e no Jornal Regional. Vamos lá agora rapidamente, eu queria falar só sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, destacar que o Vitória, o Sport Recife, o Juventude e o Guarani hoje seriam os 4 que subiriam para a primeira divisão se o campeonato terminasse. Mas tem muita gente ainda na briga aí, tem Novo Horizontino, Criciúma, Vila Nova, não está definido. Mas o Vitória deu um passo muito importante, porque o Vitória hoje, faltando apenas 8 rodadas para o fim da Série B, ele abriu 11 pontos para o time que está na 5ª colocação. Então, mesmo que o Vitória não seja o campeão, a sua chance de subir para a primeira divisão cresceu muito e é um time bacana, um time simpático, que a gente gostaria de rever na primeira divisão. Agora, por outro lado, para cair, a coisa anda complicada para a Chapecoense, que não consegue sair do Z4, a Tombense de Minas Gerais, ou o Tombense, o Londrina e o Lanterninha ABC, que nesse final de semana ganhou da Ponte Preta, deu uma respirada, matematicamente ainda tem chance de escapar, e complicou um pouco a vida da Ponte, que está ali pertinho da zona de rebaixamento. Falar rapidamente aqui sobre esporte nas cidades e destacar Magé no futsal, né? Magé já está disputando o
Campeonato adulto carioca, esperando aí a definição no tapetão para ver quem vai para a final, se vai ter outro jogo de semifinal com Correias. Mas enquanto isso, está jogando as categorias de base e se classificou para disputar as oitavas de final da Série Bronze na categoria Sub-9. Você vê aí que é um projeto, né? Porque quando você bota uma categoria Sub-9, é porque você tem uma ideia de dar continuidade. Você não fez só um time adulto com jogadores de renome para disputar a competição adulta. Você está trabalhando a garotada para criar em Magé um celeiro de jogadores. E isso já tem despertado a atenção das autoridades até esportivas, que Magé vai sediar o Mundial de Futsal Sub-17. Inclusive, como nós falamos recentemente, está fazendo uma grande reforma, né, no ginásio lá da localidade de Pau Grande para poder sediar estas partidas. Sul-Americana, a bola vai rolar nesta terça-feira para o jogo de volta entre Fortaleza e Corinthians. Em São Paulo deu 1-1. O Fortaleza leva uma vantagem de jogar em seu reduto, o Castelão, onde ele tem um aproveitamento excepcional na Sul-Americana. E tem uma vantagem de ser um time já arrumado. O Vojvoda tem feito um excelente trabalho. O Corinthians, naquelas oscilações de sempre, briga no Brasileirão contra o rebaixamento, está fora do Z4, mas está muito perto, e trocou de técnico mais uma vez. Foi embora Luxemburgo, voltou Mano Menezes. Então, o Fortaleza pode se beneficiar dessa instabilidade do adversário para buscar essa classificação, mas é um jogo em aberto. Já a outra semifinal tem o Defensa e Justiça da Argentina recebendo a LDU e o time equatoriano com uma vantagem absurda, que fez 3-0 no jogo de ida em Quito, pode perder por até 2 gols, que irá para mais uma decisão de Sul-Americana. Vamos falar agora dos clubes de menor investimento, vamos dar aquele giro pelas séries menores do futebol do Rio e também pela Série C, onde o Volta Redonda venceu e manteve-se aí vivo para a briga. É difícil. A situação do Volta Redonda não é boa, porque ele vai ter que ganhar seu jogo e fazer saldo de gols. Mas chega na última rodada ainda com chances de avançar para a Série B do Campeonato Brasileiro, a segundona. Como eu sempre digo, eu quero ver só um time do Rio na Série B de 2024, o Volta Redonda. Não quero que ninguém caia e quero que o Voltaço suba. Então, vamos ver. Vamos dar aquele giro aí pelos times de menor investimento do Rio de Janeiro. A bola rolou no final de semana pela Série B1, a terceira divisão do Campeonato Estadual. Um dos destaques foi o jogão entre Macaé e Sport 7 de Abril, um placar de 5-3 para o Macaé, 8 gols no estádio Moacirzão. O Duque de Caxias assumiu a ponta da Série B1 ao derrotar o Goitacás de Campos por 1-0 na casa do adversário, chegando a 9 pontos. O Duque de Caxias leva vantagem sobre o Paduano no saldo de gols. O friburguense também venceu, jogando em seu estádio Eduardo Guini, derrotou o São Gonçalo por 1-0. Tivemos ainda o jogo entre Nova Cidade e Barra da Tijuca, empate em 1-1 em Nilópolis. Na Série C do Campeonato Brasileiro, o Voltaço segue brigando por uma vaga na segundona. O time do Sul Fluminense venceu fora de casa na noite do último sábado o Botafogo da Paraíba por 2-1 no Almeidão. Gols de Samuel Granada e Hugo, com Pipico descontando para o Botafogo. O problema é que o Voltaço depende de si próprio, mas numa missão difícil, porque ele agora soma 7 pontos, o Paysandu tem 10, o Amazonas 9. Na última rodada, o Amazonas pega o já eliminado Botafogo em Manaus, se vencer vai a 12, e o Volta Redonda resta vencer o Paysandu. O problema é que empataria em pontos com o time paraense, mas perde no saldo de gols, ou seja, o Volta Redonda terá que vencer e ainda tirar a diferença de gols. Mas chega na última rodada do Brasileiro da Série C, ainda vivo, expirando quase que por aparelhos. Na Série B2 do Campeonato Estadual, a liderança é do Belfort Roxo, que goleou o Búzios por 5-0. E com isso chegou a 12 pontos ganhos. O Rio São Paulo também goleou
o time do Magiense por 4-2. Verdão da Baixada acumulando sua segunda derrota. A vice-liderança é do Bom Sucesso, que venceu o Carapebus pelo placar de 1-0. Está empatado em pontos com o Búzios, mas perde no critério de desempate. O Rio de Janeiro venceu ao Campo Grande por 1-0 e ainda houve 2 empates. Zinzane e São Cristóvão, que jogaram na Ilha do Governador, ficaram em 1-1, mesmo placar para Angra dos Reis, Barra Mansa. Bom, agora para fechar o programa, a gente vai chegando para falar de Libertadores da América e nesta quarta-feira a bola rola para Internacional e Fluminense. Jogo no Beira-Rio, 2-2 o jogo de ida no Maracanã. O Fluminense, para mim, tem mais time que o Inter. Mas o Fluminense não tem jogado bem fora de casa. Nem só em termos de resultado, mas muitas vezes a própria atuação. E era muito importante o Fluminense ter arrancado uma vitória no Maracanã, o que ficou difícil após a expulsão do Samuel Xavier. Vamos torcer aí para o Fluminense conseguir superar essas limitações. O Rodrigo disse que não, está torcendo não. Disse que é internacional. Flamenguista é assim mesmo. Mas vamos torcer para o Fluminense superar suas dificuldades fora de casa para voltar classificado para mais uma final de Libertadores. O Fluminense que ainda não tem esse título e a final é no Maracanã, né? Então seria melhor ver um time carioca na grande decisão contra Palmeiras ou Boca. Após o jogo em que o time misto do Fluminense foi derrotado pelo Cuiabá, o Fernando Diniz foi perguntado, e a gente vai conferir na coletiva, sobre 2 temas. Sobre a dificuldade de jogar fora de casa e 2 expulsões seguidas em 2 jogos, um pela Copa do Brasil e um pelo Brasileiro. Vamos conferir um trecho da coletiva. O Fluminense começou o jogo, estava parelho o Cuiabá e o Fluminense, quando estava com os 11 em campo. Depois, o Cuiabá com um jogador a mais, começou a ter mais controle da bola, ter mais chances de gols. Eu queria que você me falasse o jogador a menos se interfere diretamente no resultado final da partida e se o resultado de hoje interfere no jogo de quarta pela Libertadores ou no Campeonato de Férias. Primeiramente, boa noite. Não tem nada a ver o jogo de hoje com o jogo de quarta-feira. E quanto à sua pergunta, discordo um pouco. Eu achei que quando estava 11 contra 11, o Fluminense tinha domínio da partida, tinha finalizado mais, tinha mais controle, não estava oferecendo nada. O Cuiabá estava marcando alto e levando vantagem quase todos os lances. O Cuiabá tentava nos marcar mais alto, a gente saiu a maioria das vezes. Então, o jogo, a expulsão, ele interferiu completamente no andamento do jogo e no resultado do jogo. A gente jogando com um time já todo mexido e depois com um jogador a menos, o calor que estava aqui, e alguns jogadores que estavam jogando que teriam que ficar correndo distâncias muito longas e o jogo ia ficar muito mais físico, a gente resolveu também tirar a estratégia que a gente montou. Acabou que a gente não conseguiu implementá-la com um jogador a menos. A gente teve que mudar jogadores e mudar o jeito de jogar. E ainda assim, até o gol do Cuiabá, a gente não estava tendo muita chance, mas estava bastante controlado. Então a gente acabou falhando no primeiro gol e tomamos o segundo gol de bola parada. E daí em diante ainda ficou o jogo mais controlado pelo Cuiabá e muito mais forte emocionalmente no jogo, e a gente não tinha muito mais força para buscar o empate. Diniz, Fernando Soares, do Esporte Notícias. Nos últimos 12 jogos fora de casa do Fluminense, vocês perderam 8 e empataram as outras 2 e venceram outras 2. Eu queria que você fizesse uma análise, porque tem essa impressão, né, que o Fluminense joga tão bem no Maracanã e não consegue performar da mesma forma em jogos fora de casa. Não, tá performando. O jogo aqui, desses jogos, são jogos muito diferentes. Embora quando você pega o handicap do que tem acontecido em termos de pontuação, parece que é uma coisa que o Fluminense não tem rendimento, mas tem rendimento. Hoje, por exemplo, está fazendo uma partida muito boa, jogando com um time alternativo, como foi em Curitiba também contra o Atlético Paranaense. Mas com um jogador a menos, aí modificou completamente a partida. Então tem histórias muito diferentes dessas partidas que a gente jogou fora de casa.
Mas a gente precisa voltar a vencer o quanto antes fora de casa. Bom, para fechar, a gente lembra que o adversário de Inter ou Fluminense sairá na quinta-feira no Allianz Parque, onde o Palmeiras recebe o Boca Juniors. Lógico que o Palmeiras é favorito. Foi 0-0 na Argentina, Palmeiras é mais time do que o Boca, mas não demonstrou isso na ida. O Palmeiras, para mim, jogou muito mal. O Palmeiras tem uma regularidade, mas o Palmeiras hoje, não vejo o Palmeiras como aquele time que entra em campo e faz o adversário tremer. Agora, que o Palmeiras é superior e é favorito para ficar com a vaga, mas é Boca Juniors. E essa camisa já fez história nessa Libertadores. Então, eu aponto o Palmeiras como favorito, mas não acho que é impossível o Boca Juniors aprontar. Até porque, como houve um empate, podemos ter um novo empate e disputar nos pênaltis. E aí vira loteria. Então, vamos ver quem vai. Meu palpite é Fluminense e Palmeiras decidindo a Libertadores. Vamos ver se eu acerto ou erro. A gente vai chegando ao final desta edição, agradecendo a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem o nosso Esporte Mais. Obrigado, nossa equipe técnica, e até a próxima edição. Magé. Quanto mais você conhece, mais quer conhecer. Cercado de natureza exuberante e cheia de história, Magé tem que estar no seu roteiro de viagens. Nossa cidade oferece diversas opções de lazer, com dezenas de cachoeiras em meio à Mata Atlântica e uma extensa área litorânea, proporcionando a nossos visitantes uma variedade de atividades que vão desde esportes radicais à simples contemplação da natureza. Se a sua praia for cultura, aqui é o paradeiro certo para você. A primeira ferrovia do Brasil, a Estação Guia de Pacobaíba, inaugurada em 1854 por D. Pedro II, idealizada e construída pelo Barão de Mauá, são marcos da história do Brasil aqui em Magé, você sabia? E tem mais! O Poço Bento, de 1565, por José de Anchieta, hoje conhecido como São José de Anchieta, e igrejas seculares desde o início da colonização, formando uma rede em volta da Baía de Guanabara, ilustrando toda a paisagem. São marcos da história do Brasil. Além do Caminho do Ouro, uma estrada construída por volta de 1723, e quilombos e ruínas que ajudam a contar essa história. Venha nos visitar, Magé vai te surpreender. Prefeitura de Magé, governando com amor. Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho da educação de Magé. Aqui a Dedé de come merenda. A gente chega tirando onda de busão novo. E a gente também não ficou de fora. Nós, professores, também recebemos o ano extra. Se a tia tá feliz, a gente também tá. E ninguém fica de fora. Até mais espera a gente vir pra cá brincar.